Aí, pessoal, ficou em recuperação da terceira série. Vamos começar aqui nossa aula de revisão para recuperação, certo? Alguns conteúdos que nós vamos ver vão ser vistos em seguida. Então, aula de recuperação de língua portuguesa para a terceira série. Eu selecionei alguns conteúdos do primeiro, segundo e terceiro bimestre para vocês estudarem. Já vimos alguns em sala de aula, então vou deixar esse vídeo aqui gravado para o caso de vocês quiserem pausar, rever, né, para entender o conteúdo melhor e aí poder estudar para a prova. Nossa avaliação será feita na sexta-feira e eu espero que vocês aproveitem esse vídeo, essa oportunidade aqui de poder estudar para recuperarem a nota que vocês não conseguiram atingir durante o ano, tá certo? Então, os conteúdos que nós vamos ver, que vão ser cobrados na avaliação, são os tipos de sujeito, né? Deixa eu colocar aqui aqui, né? Os tipos de sujeito, transitividade verbal, aposto vocativo, adjunto adverbial, complemento nominal, orações subordinadas. No caso, a gente viu o período composto por coordenação e por subordinação, mas eu escolhi apenas as orações subordinadas, né? No caso, as adjetivas e as substantivas. Também vou cobrar algumas questões sobre parnasianismo e simbolismo, tá certo? Em relação aos tipos de sujeito, a gente viu na aula que nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, né? A diferença entre eles está na presença ou não de um núcleo expresso na frase, tá certo? No caso do sujeito simples, ele vai possuir apenas um núcleo, ou seja, é um termo principal que vai ser considerado sujeito, né? Pode ser um substantivo, uma palavra substantivada ou um pronome. Por exemplo, as minhas férias acabam de começar, né? Então eu tenho aqui as minhas férias é o sujeito e acabam de começar é o predicado, né? Nesse caso, a palavra férias é que é o núcleo do sujeito, nesse caso aqui. Embaixo, elas acabam de começar. Eu tenho elas como sujeito e acabam de começar como sendo predicado. Beleza? O sujeito composto. Sim, observando aqui. As minhas férias, né, nesse sujeito aqui, as minhas férias, eu tenho três palavras, mas a palavra principal aqui é a palavra férias, que é o núcleo desse sujeito. Sem essa palavra, férias, a frase não teria sentido. Por isso que essa palavra é a principal. Aqui embaixo, como sujeito é somente a palavra elas, né? Aí ela vai ser o núcleo, nessa palavra. Aqui nós temos o predicado e aqui novamente nós temos o predicado. O sujeito composto, né? No sujeito composto ele vai apresentar mais de um núcleo, que pode ser também um substantivo, uma palavra substantivada ou um pronome. Cristina, minha mãe, meu irmão. A palavra mãe e a palavra irmão. Como nós temos mais de um núcleo, aí a gente constitui esse sujeito como sujeito composto, beleza? Aqui embaixo, novamente, nós temos elas e ele decidiram morar em Angola. Qual é o assunto da frase? Elas e ele. E aqui, o predicado decidiram morar em Angola. Nós temos elas e ele aqui como núcleo do sujeito, né? No caso aí, dois núcleos, sujeito composto. O sujeito oculto. No caso do sujeito oculto, o que é que vai acontecer? Em vez de você ter o sujeito expresso na frase, ele é apagado, ele é escondido. Mas, por conta da desinência do verbo, a gente consegue recuperar esse sujeito, certo? Identificá-lo, na verdade. A pessoa que produz a frase, né, a pessoa que produz o enunciado, ela sabe quem é o sujeito, ela consegue identificar esse sujeito. Então, o sujeito oculto também é conhecido como sujeito implícito, elíptico ou desinencial. Ele não é
ele não está explícito e só pode ser identificado por meio da desinência do verbo, certo? Veja só esse próximo exemplo. Agimos com ética, por isso somos os melhores. Então, nesse caso, qual seria o assunto da frase? Eu consigo identificar quem é que agiu com ética? Nesse caso, nós poderíamos colocar aqui, antes do verbo, o pronome nós, que seria identificado como o sujeito da frase. Como ele não aparece, mas eu consigo identificar qual seria o sujeito que poderia ocupar o local, né, a função de, a palavra no caso, que poderia ocupar a função de sujeito aí, eu chamo esse sujeito de sujeito oculto, certo? Então, o sujeito implícito aqui é a palavra nós, que estaria ocupando a função aqui nessa posição. E por último, nós vamos ter o sujeito indeterminado, né? O sujeito indeterminado, ele também não aparece na frase, mas ele não pode ser identificado. A gente não consegue apontar com exatidão quem é esse sujeito, certo? Então, apesar de existir na frase, ele não pode ser identificado. Esse sujeito só vai ser considerado indeterminado se o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não haver nenhuma palavra expressa na frase que ocupe a função de sujeito, como aconteceu nos casos lá em cima. Então vamos ver aqui, por exemplo. Diziam que Camila era uma artista francesa. Então veja só, alguém dizia que Camila era uma artista francesa, mas eu não posso dizer com exatidão quem falava isso, quem dizia isso. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com o pronome eles ou elas, certo? Desse modo, a gente conclui que eles ou elas diziam que Camila era uma artista francesa. No entanto, não é possível determinar quem são eles ou elas, ou se é somente uma pessoa ou mais de uma, certo? Não dá para identificar se eu tenho mais de uma ou somente uma pessoa dizendo que Camila era uma artista francesa. E veja só que o verbo dessa oração fica na terceira pessoa do plural e o sujeito não está expresso. Se eu tivesse aí o sujeito eles ou elas, aí eu teria um sujeito simples, certo? Porque haveria um núcleo, assim como a gente viu lá em cima, nossas férias acabaram, né? Minhas férias acabaram. Também vai haver indeterminação do sujeito quando a gente tem verbos intransitivos, que isso eu expliquei na sala para vocês. Quando a gente tem verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhados dessa partícula aqui, a partícula se. Preste atenção. Somente verbos intransitivos, que a gente vai ver daqui a pouco, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação flexionados na terceira do singular, acompanhados dessa partícula. Por exemplo, foi-se por aquela vereda coberta de sombras, né? Nesse caso aqui, o foi é um verbo intransitivo e está na terceira pessoa do singular, ele foi, e acompanhado da partícula se, ou seja, alguém foi por essa vereda, mas a gente não consegue identificar quem é que foi. Acredita-se em tudo que ela diz. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque quem acredita, acredita em algo, mas eu não consigo dizer quem é que está acreditando, quem é que acredita em tudo que a pessoa diz, o que essa mulher diz, certo? Nesse caso, novamente, um sujeito indeterminado. E aqui, era-se triste naquelas longas noites de inverno. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, mas eu não consigo saber quem é que era triste naquelas longas noites de inverno. Se alguém era triste, mas eu não consigo identificar quem é. Observe que esses três verbos estão na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome ele ou ela, acompanhados da partícula se, e todos eles podem ser incluídos em um desses três grupos. Verbos intransitivos, no caso do primeiro, verbo transitivo indireto, no caso do segundo, acredita, e verbo de ligação, no caso do terceiro, era, certo? Agora nós vamos ver a parte da transitividade verbal. O que acontece? Alguns verbos, eles precisam de um complemento no predicado para que o sentido dele seja completo, certo? Então, essa transitividade ou essa intransitividade
diz respeito ao fato de determinados verbos exigirem ou não complementos. Então, os verbos que exigem complemento no predicado são chamados de verbos transitivos. E os verbos que não exigem complemento, eles são chamados de verbos intransitivos. Então, vamos ver aqui. Esse verbo que vai precisar de um complemento e se liga a esse complemento sem uma preposição, ele é chamado de verbo transitivo direto, certo? A gente tem o verbo transitivo direto e o complemento dele é chamado de objeto direto. Vamos analisar aqui essa frase, olha só. Os mais conservadores cultivam as tradições. Então, a gente tem aqui o verbo cultivar, ok? E o assunto dessa frase são os mais conservadores, que no caso aqui é um sujeito simples, porque eu tenho um núcleo conservadores aqui. O predicado é esse daqui, cultivam as tradições. Agora observe, se eu dissesse somente os mais conservadores cultivam, aí você teria que automaticamente fazer a seguinte pergunta: o que é que esses mais conservadores cultivam? A resposta vai ser as tradições, que é o complemento desse verbo que fica no predicado. Veja que o predicado é composto de verbo e complemento verbal, que nós chamamos de objeto. Nesse caso, esse complemento aqui, ele se liga a esse verbo sem preposição. Por isso que o verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto e o objeto vai ser chamado de objeto direto, já que aqui eu tenho um artigo e um substantivo. E observe que esse argumento está sendo projetado no predicado. Outro argumento que o verbo projeta é o sujeito que está aqui fora do predicado, né? Já que a oração se divide em duas partes, sujeito e predicado. Um argumento fica fora, é o sujeito, e o outro argumento fica dentro do predicado, que é o que a gente chama de objeto. Nesse caso, o objeto direto se liga ao verbo sem preposição, por isso é chamado de verbo transitivo direto, né? O verbo que necessita de uma preposição para se ligar ao seu complemento é designado de verbo transitivo indireto, né? E o complemento, por sua vez, é chamado de objeto indireto. Veja aqui, por exemplo, os jovens desfrutam das coisas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o predicado e o sujeito. O verbo desfrutar pede um sujeito, alguém que desfrute, e essa pessoa tem que obrigatoriamente desfrutar de alguma coisa. Nesse caso, os jovens é o sujeito, desfrutam. Se eu disser somente os jovens desfrutam, vocês iam ter que perguntar automaticamente: desfrutam de quê? Desfrutam das coisas modernas. Então, esse argumento está sendo projetado pelo verbo dentro do predicado. Nós chamamos isso de objeto. Como tem uma preposição aqui nessa palavra, né, que é aqui a junção da preposição de mais o artigo as, aí a gente tem um objeto indireto, consequentemente o verbo vai ser chamado de verbo transitivo indireto. E eu falei lá em cima que quando há um verbo transitivo indireto, na terceira pessoa do singular, acompanhado do se, a gente tem um sujeito indeterminado. Aquele elemento que vem na frente do verbo, no caso do sujeito indeterminado, com o verbo transitivo indireto, é chamado de objeto indireto, né? Como a gente está vendo aqui. O terceiro tipo de verbo, né, que a gente vai ter é o chamado verbo de ligação. Vamos observar essas duas orações aqui. Eu ficava furioso e fiquei surdo. Nos exemplos que a gente viu até agora, todos os verbos eles expressam uma ação praticada pelo sujeito. O verbo não indica uma ação praticada pelo sujeito, mas sim um estado em que ele se encontra. Como, por exemplo, eu ficava furioso. O verbo ficar aqui está indicando um estado em que o sujeito eu se encontrava, que no caso era furioso. Ou eu fiquei surdo, aqui é um sujeito oculto, deveria ter um sujeito aqui que não aparece. E esse sujeito ele se encontra surdo, né? O estado em que ele está é surdo. Nessas duas orações, o verbo não indica uma ação do sujeito, mas apenas funciona como um elemento de ligação entre o sujeito e uma palavra que o modifica, no caso, furioso e surdo, indicando uma qualidade
indicando uma qualidade ou um estado desse sujeito. Por isso, esse verbo, nesse caso, é chamado de verbo de ligação. E as palavras, no caso furioso e surdo, que qualificam o sujeito, recebem o nome de predicativo do sujeito, certo? No caso da prova, eu não vou exigir a explicação sobre o predicativo, mas eu quero que vocês saibam que o verbo de ligação, ele indica um estado e faz essa ponte, né, essa ligação entre o sujeito e uma qualificação, uma qualidade ou um estado em que esse sujeito se encontra, certo? Veja outros exemplos aqui. Essa menina é bonita. Eu tenho aqui o verbo de ligação, é, que indica um estado, não uma ação, e o predicativo do sujeito, que é uma característica. Aqui, os meninos estão cansados, a mesma coisa, é o estado em que os meninos se encontram, em que o sujeito se encontra. Por isso, esse verbo aqui é um verbo de ligação, ok? Também aqui, a cantora parece calma. Novamente, nós temos aqui um estado em que a cantora se encontra e não uma ação. E outro exemplo, o homem ficou preocupado. Novamente, o verbo ficar, indicando um estado e não uma ação do sujeito. Em todas essas situações, esses verbos são chamados de verbos de ligação. Por fim, a gente tem o último verbo, que é o verbo que não necessita de complemento para que o seu sentido seja completo, certo? Veja só, esse verbo ele vai ser chamado de verbo intransitivo. O que é que acontece? Ele é um verbo que indica uma ação do sujeito, mas ele não projeta um argumento no predicado, ele só pede o sujeito. Está aqui, as pipas sobem. Se as pipas sobem, elas simplesmente sobem e eu não preciso perguntar o que ou quem aqui depois do verbo. Por quê? Porque no caso do verbo subir, ele não projeta um argumento no predicado. Por isso, ele não precisa de complemento e, consequentemente, ele é chamado de verbo intransitivo. Beleza? Agora nós vamos partir para as funções sintáticas que vão aparecer no predicado. Eu escolhi não trabalhar os objetos, porque a gente já viu junto com os verbos transitivos diretos e indiretos. Então, eu escolhi aí, no caso, essas 4 funções sintáticas. O aposto, o vocativo, o adjunto adverbial e o complemento nominal. Nós vamos começar aqui pelo adjunto adverbial. O que é que ele faz, né? O adjunto adverbial nada mais é que um advérbio. A gente viu no segundo ano, mas se vocês não se lembram, eu vou falar aqui para vocês, que o advérbio ele é uma palavra que não varia. Ele pode acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, acrescentando uma ideia de intensidade, de modo, de tempo, de lugar, de negação e afirmação, etc. Né? A gente vai ter várias circunstâncias que o advérbio atribui tanto a um verbo, quanto a um adjetivo, quanto a um advérbio, certo? A um próprio advérbio. No trecho desse poema, um poema chamado Retrato da Bisavó, temos um advérbio de negação. Que pena não ter conhecido a outra Clara. Então, esse não está negando o verbo ter aqui, a ação de ter, por isso ele é um advérbio de negação, ok? Sintaticamente, o advérbio de negação ocupa a função de adjunto adverbial. Então, todo adjunto adverbial é um advérbio. Consequentemente, como esse não é considerado um advérbio de negação, ele também vai ser classificado como adjunto adverbial de negação. Vamos ver aqui alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Vovó mora longe. Então, aqui eu tenho um advérbio de lugar, consequentemente, um adjunto adverbial de lugar, porque está indicando a circunstância de lugar em relação ao verbo morar. Aqui, ela cozinha bem. Novamente, nós temos um advérbio aqui. É um advérbio de modo, porque está dizendo o modo como ela cozinha. Consequentemente, a função sintática é adjunto adverbial de modo. Ok? Agora, nós vamos ver os apostos. O que é um aposto, né? O aposto é uma palavra ou uma expressão que explica outro elemento da oração. Ele vai servir simplesmente para explicar alguma outra palavra presente na oração. Ele não é indispensável. O que é que acontece? Ele pode ser retirado da oração
sem prejudicar o sentido dela. Ele apenas fornece mais informações a respeito de algum elemento que está presente na oração. Na maioria dos casos, o aposto é separado do elemento a que ele se refere por vírgula ou travessão. Veja aqui alguns exemplos, né? Comprei um livro de Cecília Meirelles. Aí aqui nós temos famosa escritora brasileira, separada por uma vírgula aqui, né? Isso aqui é o aposto que está explicando quem é Cecília Meirelles. Outro exemplo, Leonardo da Vinci, autor de Mona Lisa, foi um grande pintor. Veja que aqui eu estou separando o aposto com um travessão. E autor de Mona Lisa explica quem é Leonardo da Vinci. Então aqui nós temos dois apostos, no caso um explicando Cecília Meirelles e outro explicando quem é Leonardo da Vinci. No primeiro caso separado por uma vírgula, no segundo caso separado por dois travessões. Veja que se o aposto vier no final da frase, só basta um sinal para separá-lo. Como ele veio no meio, segundo aqui, o autor de Mona Lisa, eu preciso colocar o travessão antes ou o travessão depois. Pode ser travessão, pode ser vírgula, pode ser parêntese, certo? Lembrando que esse termo aposto ele vai explicar sempre algum elemento que está presente na frase. E esse elemento quase sempre é um substantivo, ok? O vocativo é a outra função sintática que a gente vai estudar, serve para chamar ou invocar uma pessoa, um animal ou uma coisa tratada como ser vivo. Lembrando que esse termo ele vai se referir sempre ao nosso interlocutor. E ele não vai ter uma relação direta com nenhuma outra palavra da frase, mas sim com aquela pessoa, aquela coisa ou aquele animal a quem a gente se dirige, certo? O vocativo vem sempre separado por vírgula, assim como um aposto, e pode aparecer no início, no meio ou no final da oração. Por exemplo, Patrícia, como está você? Então aqui é um vocativo e a pessoa a quem eu estava me dirigindo era Patrícia e aqui nós foi separado por uma vírgula. Vem aqui, gatinho. Novamente eu tenho aqui uma vírgula separando o vocativo gatinho, que foi o animal a quem eu me dirigi. Hoje, meus amigos, é um dia especial. Veja que aqui eu tenho vírgula antes e depois, porque o elemento está no meio da frase. Nos dois primeiros casos estava no início e no final, só precisou de uma vírgula. Como aqui está no meio, precisa de mais de uma. E veja que meus amigos são as pessoas a quem eu estou me dirigindo e não tem relação com nenhuma outra palavra da frase. Por fim, liberdade abre as asas sobre nós. Nós temos aqui um trechinho, uma música, né? Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Nós temos aqui a vírgula separando o vocativo e a liberdade sendo invocada para que ela abra as asas sobre nós. Mas veja que não existe uma relação sintática entre o termo que é o vocativo e o resto da frase. A liberdade só serve apenas para chamar a atenção do interlocutor. Por fim, eu vou cobrar também que vocês saibam o que significa um complemento nominal. Nós vimos nos verbos transitivos que eles projetam um argumento no predicado, e são verbos, certo? Só que não são somente os verbos que projetam argumentos. A gente vai ter alguns substantivos, adjetivos e advérbios que também precisam se ligar a outros termos para ter seu sentido completo, seu sentido pleno. Esses termos, né, essas palavras, elas vão ser consideradas palavras transitivas, assim como os verbos. E esse termo que vai completar o sentido desses substantivos, desses adjetivos ou desses advérbios, vai ser chamado de complemento nominal. Por exemplo, independentemente de sua opinião, comprarei os ingressos. Então, aqui nós teríamos um sujeito oculto, eu, um advérbio transitivo, independentemente, e toda vez que eu digo independentemente, eu tenho que dizer independentemente de que eu vou fazer algo. Então, independentemente está modificando o verbo comprar, que é o verbo dessa oração. Comprar tem o seu objeto, quem compra, compra algo, que é os ingressos, mas independentemente exige um termo para completar o seu sentido. Esse termo é chamado de complemento nominal. Observe que ele precisa de uma preposição para se ligar ao advérbio. Então, o complemento nominal, ele precisa de uma preposição, assim como o objeto indireto.
Só que em vez de completar um verbo, ele vai completar uma outra palavra que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Nesse caso aqui, nós temos um advérbio. As orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adjetivas. Eu escolhi apenas essas duas. Então, as substantivas, elas vão fazer o quê? Elas vão ocupar a função sintática de um sintagma nominal, né? Que pode ser um sujeito, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo, um aposto e até um agente da passiva em algumas situações. Eu escolhi apenas tratar das orações substantivas que ocupam a função de objeto direto e de objeto indireto. Então, vai ter uma questão sobre uma dessas duas orações, substantiva objetiva direta ou substantiva objetiva indireta. Quando a gente estava vendo os verbos transitivos, a gente viu que o verbo transitivo ele precisa de um objeto e esse objeto ele pode ser direto ou indireto. A diferença entre eles é que o objeto direto não tem preposição e o objeto indireto tem preposição. Nesse caso aqui, a oração subordinada vai ocupar a função de um desses objetos, certo? E o verbo que ela vai estar completando o sentido vai ser o verbo da oração principal. Veja aqui. Aqui eu tenho um período composto, né? Lúcia pensou que chegaria a tempo. Eu tenho aqui o verbo pensar e o verbo chegar, né? Consequentemente, eu vou ter duas orações. A primeira oração, Lúcia pensou, tem o seu sujeito, tem o verbo, mas esse verbo precisa dessa informação aqui para ter seu sentido completo, porque quem pensa, pensa algo. Pensou o quê? Que chegaria a tempo. O que é que acontece? Essa segunda oração vai se constituir como objeto direto do verbo pensar. Então, tem uma oração ocupando a função de objeto direto. Consequentemente, essa oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Como entre o verbo e esse objeto não há preposição, tem somente a conjunção, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? O verbo projeta um argumento no predicado sem necessidade de preposição, porque Lúcia pensou o quê? Pensou que chegaria a tempo. A oração subordinada substantiva objetiva direta preenche esse argumento, ou seja, ocupa a função de objeto direto. Já a objetiva indireta vai funcionar semelhantemente à objetiva direta, a única diferença é que ela vai ter uma preposição ligando o verbo ao complemento, né? No exemplo a seguir, a oração subordinada também preenche o argumento projetado pelo verbo lembrar no predicado, mas requer uma preposição, pois cumpre a função de objeto indireto. Veja só. Quem se lembra de algo. Então, eu lembrei a alguém, né? Lembrei alguém de alguma coisa. Eu lembrei-me de que chegaria a tempo. Nesse caso aqui, eu tenho uma preposição juntando o objeto ao verbo lembrar. Esse verbo ele pede dois objetos, que é o objeto direto aqui e o objeto indireto aqui. A oração subordinada está ocupando a função de objeto indireto, por isso ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta. A única diferença é que ela tem uma preposição e a objetiva direta não tem, ok? As orações adjetivas. Então, as orações adjetivas, elas ocupam a função de adjetivo. Veja só esse período aqui, ó. Falo pelo menor excluído. Eu tenho aqui um substantivo e tenho um adjetivo que está caracterizando esse substantivo menor, né? Esse adjetivo ele vai ser sintaticamente classificado como adjunto adnominal. As orações adjetivas vão ficar no lugar justamente desses adjuntos. Vamos ver aqui o exemplo. Falo pelo menor que nunca teve Danone como você. Veja que essa oração nunca teve, né, o verbo Danone como você, está no lugar justamente do adjetivo excluído. Por isso que ela vai ser chamada de oração subordinada adjetiva, porque ela caracteriza o substantivo menor fazendo a mesma função do adjetivo excluído. Então, ela vai ser, a função dela é a função de adjunto adnominal da palavra menor,
e quem faz essa função são os adjetivos. Como tem uma oração, ela vai ser uma oração subordinada a adjetivo. Beleza? As orações que exercem junto à oração principal o papel de adjunta nominal de um nome, seja qual for a função sintática desse nome, são denominadas de orações subordinadas adjetivas, que é o caso que a gente está vendo aqui. Agora nós vamos para a parte de literatura, vamos ver o parnasianismo. Eu vou apresentar apenas aqui algumas características, algumas definições do parnasianismo e do simbolismo para vocês. Então veja, o parnasianismo ele foi um movimento que começou na França no final do século XIX, né? Tinha como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse contexto, né? No Brasil, esse movimento se opunha principalmente ao romantismo, né? A gente sabe que o romantismo ali aconteceu no século XVIII e XIX, e no Brasil o romantismo demorou mais ou menos quase todo o século XIX, né? Começou lá em Portugal, chegou aqui no Brasil, mas em 1880, mais ou menos, o naturalismo vai ser uma reação ao romantismo, né? Os ideais românticos já tinham dado lugar ao realismo, quando o naturalismo surgiu na prosa. Ainda eram fortes suas características na poesia. Assim, os poetas parnasianos, né, incorporaram em suas produções poéticas traços que se opunham diretamente à poesia romântica. Então, na prosa a gente tinha o realismo e o naturalismo em reação ao romantismo, e na poesia vai surgir o parnasianismo. Quais eram as características, né? O nome que designa o movimento parnasiano já é um indicativo de sua principal característica, o forte interesse pela cultura greco-latina. Então, outras características, né? Esse interesse temático e formal em relação à cultura clássica opunha-se, vou tirar aqui um pouquinho essa câmera daqui, opunha-se diretamente à estética vigente no romantismo. Esse movimento rechaçado pelos parnasianos, uma vez que não interessava aos artistas românticos a volta à Grécia Antiga, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia crescente. O romantismo eles queriam falar para a burguesia e o parnasianismo não se interessava por isso, né? Então, as características do parnasianismo elas vão se dividir em duas frentes: os aspectos formais, né, e os aspectos conteudísticos do movimento. Os aspectos formais, né, havia uma linguagem mais objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo, né? O romantismo falava mais do eu, do amor, das sensações. O parnasiano não, ele falava mais objetivamente das coisas. O predomínio de um vocabulário e de estrutura sintática cultos, eles priorizavam muito uma linguagem erudita, como a gente viu na sala de aula, né? Um vocabulário mais complexo. A busca pelo equilíbrio formal, eles se preocupavam muito com a forma do poema e uma predileção pelo soneto. Eles preferiam produzir sonetos. O soneto era um poema que tinha uma forma fixa, uma quantidade de verso específico, uma quantidade de rimas pré-estabelecida, uma forma de rimar pré-estabelecida, né? Isso era o que eles escolhiam. Quanto ao conteúdo, né, eles preferiam um paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo do romantismo e ao misticismo do simbolismo. Eles retomaram elementos da cultura clássica, assim como o classicismo. Eles priorizavam o materialismo e o racionalismo, né? Eles falavam mais sobre a matéria, o corpo e a razão. Eles continham sentimentos em oposição à externalização amorosa romântica, né? No romantismo você tinha muito a externalização do amor, do sentimento, e eles continham esses sentimentos, eles falavam mais de razão, e eles buscavam simplesmente falar da arte pela arte, a poesia que falava da poesia, né? O poema que falava da obra de arte, né? Então eles se preocupavam em produzir arte simplesmente por arte, ok? O simbolismo, por sua vez, vai ser um movimento que vai surgir em reação ao
parnasianismo, né? É um movimento literário que vai surgir no final do século XIX também, principalmente em autores como Baudelaire, francês, e Rimbaud, né? Camilo Peçanha e Cruz de Souza eram os brasileiros. São alguns escritores que produzem poemas nessa estética, né? Aqui no Rio Grande do Norte a gente teve Alta de Souza, que foi uma representante do simbolismo, com visões de mundo bastante pessimistas, né? E uma linguagem marcada pela imprecisão e pela sugestão. O simbolismo ele conviveu na mesma época do parnasiano, por isso que a gente vai ter essas estéticas tão separadas. O parnasiano ele era contra a estética simbolista, porque ela era muito mística, e o simbolismo era contra o parnasiano justamente por conta dessa razão, dessa racionalização extrema do parnasiano. Características, né? A literatura simbolista pode ser caracterizada como uma arte profundamente marcada pelo pessimismo em relação à existência, espaço marcado agora pela desilusão. Utilizavam a linguagem fluida e imprecisa. Os autores desse movimento não buscavam retratar o mundo, mas apenas sugeri-lo a partir de visões subjetivas. Outras características são a presença muito marcante de figuras de linguagem, como a sinestesia, que é a aproximação de sensações, aliterações e assonâncias, que é a repetição de sons consonantais e vocálicos. No caso das aliterações, é a repetição de consoantes, e as assonâncias, repetições de vogais. É muito comum no simbolismo esse tipo de linguagem, né? Também as metáforas e as comparações vão aparecer muito marcadamente nessa poesia. Em alguns casos, por fim, o misticismo mostra-se presente em suas obras com um certo teor religioso transcendental, muito voltado para o cristianismo. Assim como o romantismo fazia, eles tentam resgatar isso para ser também uma reação ao parnasiano, né? O parnasiano era mais racional, o simbolismo era mais místico, mais voltado para o cristianismo, para a vida após a morte, né, e todas essas questões. Por isso que, inclusive, a Alta de Souza é utilizada pelos espíritas como um espírito que transcrevia as coisas que iam acontecer após a morte, né? Esses poetas parnasianos, eles são muito utilizados nesse sentido, ok? Então, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa prova. Caso vocês queiram voltar a ver o vídeo novamente, pausar nas partes que vocês não compreenderam, vocês podem fazer isso. Fiquem à vontade e até mais. Valeu!